Salve, amigo do Auto Vídeos! E aí, tudo beleza? Agora a gente tá trazendo mais vídeos sobre um assunto que todo mundo pedia, carros usados. E agora a gente está aqui ao lado desse Honda Fit para responder uma questão que todo mundo é atormentado por ela. Será que vale a pena comprar um carro que está prestes a mudar completamente, a ser reformulado ou de repente até sair de linha? Que história é essa, Conrado Navarro? Pois é, Linha, muita gente quer saber se tem como comprar um carro que vai sair de linha pagando menos e aí fazer um bom negócio talvez faça sentido, se ele é zero ou usado, uma coisa que a gente vai discutir, ou se espera, principalmente porque as mudanças eventualmente justificam o preço cobrado na nova geração. Porque no Brasil tem aquela história, Linha, o carro quando muda de geração, ele também sobe bastante o ticket, então tem que ficar esperto porque às vezes você acha uma pechincha no carro da geração anterior. Mas se faz sentido ou não, a gente tem que discutir também os aspectos que envolvem o carro, o projeto em si. Exatamente, pessoal. E falar de carro usado, de dicas de compra é sempre fundamental, porque aqui no Brasil a gente sabe, né? Carros caríssimos para comprar, para manter e depois tem o lance da depreciação também. Então é por isso que é importante tomar os cuidados necessários aí para evitar arrependimentos, aquelas coisas tensas. E por isso a gente está criando uma série de materiais interessantes também. Você pode conferir lá no nosso grupo no Telegram, o link está aqui, confere lá porque a gente lança primeiro as dicas lá e também na nossa lista VIP para você ficar por dentro, porque é uma série de dúvidas que realmente despertam muitas questões e a gente vai preparar esses materiais, então acesse esse link aqui para você saber. E agora o grande lance é o seguinte, o Navarro aqui tocou num ponto fundamental que é, vai mudar efetivamente ou não? Esse daí é o primeiro aspecto para você pensar se vale a pena comprar o modelo que está disponível na concessionária ou não, na Navarro. Tem uma questão que é muito clara, principalmente no Brasil, que a gente tem um pouco, o ciclo de vida dos produtos, principalmente dos carros no Brasil, é um pouco mais longo. Isso significa que no meio de vida você tem algumas modificações que muitas vezes o marketing das montadoras, das fabricantes, costuma chamar de o novo veículo tal, né? Ou não fala essa palavra geração, mas fala que tem muitas novidades e tal, e às vezes a gente está falando só de um facelift e, claro, de alguns itens a mais que vão ser colocados no carro, mas não é uma nova geração. Então, muitas vezes o que acontece é que você acaba pagando mais num carro, porque você está comprando o carro do ano, mas o carro ele é praticamente a mesma coisa dos anos anteriores, salvo em algumas exceções quando você tem, por exemplo, itens de segurança que são importantes, que são colocados, e esse é um ponto que merece bastante atenção. A gente está do lado de um Fit ano 2016, por exemplo, e em 2018 os modelos Fit ganharam o controle de estabilidade, por exemplo. Esse é um item importante, então essa é uma discussão que talvez valha a gente fazer para alguns modelos específicos, mas via de regra, Linha, se é só um facelift, aí a gente tem que ficar ainda mais esperto porque não é uma nova geração, e aí pegar um bom carro usado, negociando bem, nesses casos faz mais sentido. Exato, então pessoal, o ponto interessante aqui é a gente colocar tudo numa ordem temporal. Nova geração, o que a gente está falando? É um projeto completamente novo, envolvendo plataforma, carroceria, motorização. Às vezes, um desses pontos não está presente, mas é possível entender que é uma nova geração, principalmente se houver avanços significativos. Aí tem esse ciclo de vida, né? E quando chega uma nova geração, normalmente ela tem vários avanços, até alguns que a gente não vê, como a adoção de aços de ultra resistência, que impactam na segurança. Então, de repente, vale a pena, até, claro, os carros aqui no Brasil sempre são caros, né? Mas em alguns casos vale a pena investir um pouquinho mais para levar mais qualidade. Aí vem o lançamento e depois a gente tem o ciclo, aí passam 3, 4 anos e aí a gente tem esse facelift que o Navarro comentou, que basicamente você vai notar o seguinte, mudanças normalmente de grade, farol, lanterna, as mudanças acabam se concentrando justamente na frente e na traseira, mas não muda a arquitetura aqui, porque aqui o processo produtivo para ser alterado realmente demandaria uma série de investimentos, seria muito complicado. Então são só esses apetrechos, mas o Navarro frisou bem que às vezes são tirados da prateleira alguns itens que estavam lá guardados, que aí efetivamente fazem a diferença. Aí o carro vai seguindo e ele vai chegando próximo de sofrer uma grande transformação ou ter a questão de sair de linha. E aí, nesse momento, é o lance de você colocar na balança o que é prioridade para você e se as suas prioridades vão se adequar ao preço que está sendo cobrado. E aí você tem que pensar o seguinte,
o que vem pela frente, por exemplo, no caso do Honda Fit, aqui para a gente exemplificar, vai ter uma revolução na nova geração que ainda está sendo testada lá fora, vai demorar um pouquinho para chegar no Brasil. Mas aí a gente vai ver ele tendo um padrão parecido com de concorrentes como o Polo. Ele vai ter plataforma modular, vai ter motor turbo, vai ter uma série de avanços. Então, Navarro, nessa circunstância, para o cara que está pensando em comprar o carro, chega lá na concessionária e está nessa dúvida, o que você acha interessante? Se vai de carro zero, geralmente, a pessoa tem esse hábito de comprar o carro novo e gosta de fazer isso, não necessariamente trocar de carro sempre, mas gosta de comprar um carro, um bom carro zero e fica durante um tempo com ele, ou seja, usa o carro bastante para fazer a troca, eu diria que uma nova geração faz sentido sim. A questão é você entender talvez o melhor momento para comprar esse carro da nova geração. O que acontece quando ele chega é que ele chega em uma versão para poder atrair clientes, ele está muito competitivo para você começar a comprar, isso é comum, ou ele chega com uma expectativa muito alta, já sendo um carro com um mercado bastante cativo, e aí ele vai chegar mais caro, e algumas versões que são aquelas mais exclusivas, então os opcionais todos geralmente estão nessas versões de lançamento, então às vezes vale esperar um pouquinho para ver se entra um modelo intermediário e que tenha uma relação custo-benefício melhor do que eventualmente só a versão topo de linha. Então acho que esse é um aspecto interessante. O que eu estou dizendo na prática? Estou dizendo, por exemplo, que um carro como esse, numa versão XL, ele vai trazer uma série de coisas interessantes que vão ser tiradas da prateleira, como o Liam falou. Talvez numa versão intermediária ele tenha muito mais do que a geração anterior tinha, mas ele já está na nova plataforma com uma configuração interessante para você comprar. Então ele não é a versão topo de linha, mas ele traz itens de segurança, ele traz itens de conforto, uma série de outras coisas que você já não encontrava na geração anterior e consegue comprar numa versão intermediária. Então acho que esse aspecto é importante. Nesse sentido, Navarro, só para a gente pegar um exemplo prático que aconteceu, a gente teve a chegada do novo RAV4 recentemente, e aí foi uma revolução. Híbrido, plataforma modular, uma série de inovações, chegou por um preço que a gente até achou competitivo, mas passou um mês, 2 meses, já subiu de preço. Exato, então isso é interessante da gente observar, eu acho que para o carro zero conta muito. Agora, o outro lado é que se você espera também um pouquinho, você enxerga como é que o mercado está absorvendo esse novo modelo dessa nova geração, e isso pode te trazer oportunidades de desconto também ali na frente, de uma negociação mais interessante, de repente de um ano para o outro. Você não pega a novidade quentíssima, espera um pouquinho, pega ela um pouco depois, um ano e meio depois, e aí você negocia melhor o carro que você está levando. O outro aspecto é o usado. Então, às vezes você já está num bom carro usado naquele momento, chegou a nova geração, você olhou para ele e falou, nossa, interessante, é um carro que me atende muito bem, mas eu não quero comprar zero. Aí você vai ficar de olho, porque você vai esperar ali talvez 1 ano e meio, 2 no máximo, o mercado já começa a ficar inundado também com versões do carro que você gostou 0 km, mas agora no mercado de usados, e você pode encontrar alguma coisa interessante. Sempre lembrar que tem gente que troca de carro toda hora, então sempre vai ter o carro que você quer usado em boas condições. Então eu acho que não é nem tanto falar se vai ou não vai de zero, Liam, mas olhar realmente para o carro, para o que ele oferece e o que você tem hoje, porque às vezes é uma volta muito grande e que do ponto de vista da sua necessidade não faz sentido. Navarro observou muito bem em relação, por exemplo, à chegada do novo Fit. Agora você que está aí, está nesse dilema, agora eu quero comprar esse Fit aqui me atende dessa geração e ele ainda está disponível como 0 km. O que eu faço? Será que eu compro esse daqui? Será que vale a pena? O lance é o seguinte, na maioria dos casos, na teoria, como já está no fim do ciclo esse modelo aqui, é interessante você ponderar o seguinte, esse motor aqui que está do meu lado, L15, vem desde a geração anterior do Fit, então já são mais de 10 anos. É um projeto que na época dele era muito bacana, mas hoje já está defasado. Então, do ponto de vista meramente teórico, se você quer exatamente esse Fit, vale a pena você procurar um usado bem conservado, como o Navarro falou, porque como projeto o carro é sensacional, mas aí é interessante você justamente levar em conta isso, porque ele já está no fim de vida, então é interessante você pegar um carro usado para você ter a depreciação a seu favor e poder contar com isso. Agora, o Navarro sabe muito bem disso, se efetivamente você quer esse carro, você é um bom negociador, aí você chega lá na concessionária e aí
procura conversar com o pessoal lá, porque como eles sabem que precisa desovar, as condições acabam sendo favoráveis, né, Navarro? Esse carro que a gente está vendo aqui é um exemplo, a gente conhece o comprador, né, o dono desse carro, na verdade. O que aconteceu? Esse carro é um ano 2016 em que os modelos 2017 começaram a chegar mais ou menos no meio do ano nas concessionárias. E os 2016 precisavam, obviamente, sair para que eles pudessem colocar os novos modelos à disposição do público. Então, nesses momentos, você consegue negociar uma compra com um preço muito interessante desses carros que precisam ir embora. Quer dizer, tem carros novos chegando para serem oferecidos ao público e tem aqueles ainda do estoque anterior que você precisa desovar. Então, esses momentos são interessantes para você poder pegar muitas vezes um carro zero, quer dizer, o carro é o carro ali do ano, tá novo, ninguém usou ainda, mas você vai pagar um preço um pouco menor porque você está negociando um carro que eles precisam dar saída para poder fechar as metas ali, aquele momento, né, em que você vai mostrar para a fábrica que você está conseguindo pegar os carros do estoque anterior e mandar embora. Então tem que negociar. É aquela coisa, quem pede desconto sempre leva vantagem, obviamente, e aquele que não pede paga por aquele que pediu. Então não custa negociar a linha. E esses momentos, essa transição, muitas vezes não só de geração, mas de um ano para o outro, geram esse estoque que tem que, de uma certa forma, desaparecer, e naquele momento a negociação vale, né? Você pode chegar perguntando, por exemplo, qual que é o menor preço possível para fazer à vista, mesmo que você vá parcelar, financiar, usar o seu carro para dar entrada, mas você chega num valor legal para comprar à vista. Depois você começa a contar a sua história, fala que vai ter um carro na troca, fala que você vai financiar. Então tem algumas coisinhas que você pode fazer, mas que essa história dos ciclos dá para aproveitar muitas vezes um carro que continua igual, né? Claro que vai ter alguma diferença de um ano para o outro, como a gente falou, coloca uma coisa ou outra, mas você paga mais barato mesmo sendo 0 km. Exatamente. Então o lance é o seguinte: na hora de comprar um carro usado, valoriza a questão do projeto. Aqui nos nossos vídeos, no Autovídeos, a gente sempre traz algo diferente, fala de segurança, fala de aspectos relacionados à plataforma e tudo mais, que são coisas que efetivamente fazem muita diferença na sua vida, no seu conforto, na sua saúde e às vezes uma própria questão de vida mesmo. A gente nunca espera que ocorram acidentes, mas é interessante a gente estar em carros com projetos globais, principalmente, que acabam oferecendo boas possibilidades nessas condições. Diz aí nos comentários se curtiu esses aspectos que a gente comentou aqui. Vai ter muita novidade bacana relacionada a carros usados, porque, Navarro, os carros aqui no Brasil zero recentemente subiram muito de preço. E a gente sempre fala aqui, às vezes tinham pessoas que conseguiam comprar um carro de um patamar que agora, com as alterações de preço, precisam baixar de patamar. Então elas precisam ficar muito cientes se vale a pena um zero ou um bom usado. E bom usado, a gente sempre vai trazer dicas aqui no Autovídeos pra galera conseguir. Pois é, via de regra, Linha, se você é um cara que está sempre ligadíssimo nas novidades, vai comprar seu carro zero, tem condição? Claro que se você perguntar, projeto novo, eu espero ou eu compro um usado, você vai comprar um projeto novo, afinal de contas o carro mudou tudo e ele está melhor. Então a resposta é um pouco óbvia nesse caso. O que a gente está debatendo é que muitas vezes você está pensando em comprar só porque é um carro novo, um carro zero, mas a sua necessidade realmente não é tão grande para você mudar de sair de um carro usado bom para um carro zero que vai te, sei lá, prejudicar do ponto de vista financeiro, ou vai criar uma condição que vai te atrapalhar no seu dia a dia, e aí o bom carro usado sempre resolve. Então a gente aqui não tem essa coisa de, não, sempre só carro usado. Não, depende de você. O carro zero de um projeto novo, logicamente que é muito mais legal do que o carro usado da geração anterior. Mas será que você tem condição para manter dentro dessa realidade de Brasil? Então fica ligado, porque esse é o ponto. Não tem uma resposta certa ou errada no Autovídeos. A gente analisa o contexto e isso envolve a sua vida, a sua condição também. É claro que todo mundo quer andar no carro mais novo possível, mas não é sempre assim que funciona, né, Linha? Só que o mais novo às vezes fica mais feio, né? Teve uns casos recentes aí que geraram uma turbulência gigantesca, mas chega de papo agora. A gente quer ouvir você aí nos comentários. Diz aí o que você achou. Essa comunidade bacana, família Autovídeos, sempre presente. Siga a gente lá no Instagram, porque tem muitas novidades, bastidores. A gente lá nos stories tira muitas dúvidas, é uma espécie de consultoria gratuita. Então se você quer saber de carro usado, quer ter novas ideias, siga lá, Instagram, Facebook, e também acompanha a gente no podcast. Valeu pela atenção, obrigado e um grande abraço! Tamo junto, falou!